Olha só, quem vai falar comigo é o conselheiro da POSP, que é o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, o professor Ricardo. Ele é educador popular, ativista e defensor da pedagogia periférica. Nós vamos ter uma greve que já está planejada para acontecer, né? E vai pegar as escolas do Estado. Ô Ricardo, como que chegou? Vamos começar do começo. Como chegou nesse estado de greve as escolas do Estado? Muito boa tarde. Boa tarde, Felipe. Primeiramente, queria ter uma oportunidade para a gente estar podendo conversar, né? Ô, Ricardo, só um minutinho. Eu acho que o teu fone tá ruim. Se você puder desconectar e colocar direto, eu acho que vai... Ó, vê aí. Direto. Vai? Vê aí. Tem que desconectar o Bluetooth. Tá ouvindo agora? Agora tá perfeito, perfeito. Por favor, Ricardo, como chegamos, chegamos nesse estado? Bom, primeiramente, Cristian, gostaria de agradecer a oportunidade de a gente estar podendo vir aqui falar da educação pública do Estado de São Paulo, né? A educação está pedindo socorro. O governo do Estado de São Paulo, né, sobre aí o comando do governador Tarcísio de Freitas, e é importante dizer aqui também que sobre o comando do secretário de Educação, Renato Feder, eles vêm literalmente destruindo a educação pública do Estado de São Paulo. Eu vi que você mostrou recentemente aí o vídeo, que é a professora Poliana Nascimento, né? Ela é diretora aqui do nosso sindicato, e ela também é co-deputada lá na Leste, e vem fazendo essa luta constante aqui na nossa região, aqui do Litoral Sul e da Baixada Santista, né? Pela essa precariedade aí da educação pública. Então, assim, eu gostaria de trazer para você aqui, Cristian, alguns dados importantes, né? E o porquê que a gente está entrando nesse estado de greve. Hoje, no estado de São Paulo, aproximadamente 65% dos professores do estado, eles não são concursados, eles são contratados do estado. O que isso significa? Significa que esses professores eles não têm estabilidade nenhuma dentro dos seus empregos, né? Eles são totalmente precarizados, eles não têm garantia de nada. Esses contratos eles têm duração de 3 anos, e quando esses contratos são encerrados, esses professores eles saem da educação pública sem nenhum tipo de benefício, sem seguro-desemprego, sem fundo de garantia, sem nenhuma garantia que o ano seguinte vão ter emprego novamente. Inclusive, né, eu sou professor categoria O, faço parte desses professores contratados, sou professor de filosofia e história, que é um outro problema que a gente está tendo no estado de São Paulo, né, que é a questão de humanas. O governador Tarcísio de Freitas, ele tirou praticamente toda a área de humanas, né, então assim, história, sociologia, filosofia não existe mais no estado de São Paulo, né? E as outras matérias teve uma redução aí de até 50%. Então a gente ainda tem os problemas de salas superlotadas, o fechamento das salas do noturno, né? Então, o que o governo do estado fez? Ele fechou as salas do noturno, o que dificulta aquele estudante que trabalha durante o dia, que precisa estudar à noite, ele não tem mais essas salas noturnas para poder estudar, e muitas vezes ele é transferido para uma escola que o coloca numa distância muito longe da casa de onde ele mora, né, o que dificulta ele estar indo para a escola também, e o que acaba gerando aí uma evasão escolar muito grande. A gente também tem um problema muito grave, que é na educação especial, né, talvez um dos problemas mais graves que nós estamos enfrentando hoje. O que o governador do estado fez? Ele pegou a questão da educação especial, retirou os profissionais especializados, né, nós inclusive temos vários casos aí na cidade de Peruíbe, em Itanhaém, Mongaguá. Ele retirou os professores especializados para colocar profissionais sem a especialização necessária para os alunos de educação especial, né? E os professores que são conhecidos como PA, esses professores eles estão com contrato com um tempo determinado de 6 meses, que muito provavelmente vão ser todos mandados embora agora no meio do ano, né? Então a gente está com uma ação judicial também contra isso. Então todas essas questões fez com que a gente, nós professores, né, nós aqui do sindicato, começássemos a entrar nesse estado de greve. Óbvio que a gente não quer a greve, a gente sabe que uma greve ela é prejudicial tanto para o estudante como para a comunidade escolar como um todo. Mas não existe mais uma forma de a gente negociar com o Estado. A gente senta com o secretário de Educação, Renato Feder, ele não nos atende, ou quando ele atende, ele manda o secretário do secretário. Não sei se você acompanhou recentemente, mas teve até uma ocupação por parte de estudantes na Secretaria de Educação semana passada, né, justamente por eles estarem reivindicando isso. A gente tem a questão que os alunos eles estão sendo prejudicados para participar do Enem, para participar dos vestibulares. Está sucateado, ele substituiu livros
por PDFs, e diga-se de passagem, PDFs que custam aí milhões de reais e que muitas vezes estão com erros tanto de português como erros históricos, né? Então já foi colocado aí alguns desses PDFs que a Baixada Santista aqui ficava na região central de São Paulo, só para você ter uma ideia desses erros, né? E os professores, eles estão, assim, adoecendo, cara. Estão adoecendo, assim, de uma forma muito preocupante. A gente tem muito professor sendo afastado. Professor não pode ficar doente. Quando você se afasta, você é mandado embora. Quando você se afasta, você passa por uma avaliação de desempenho, na qual, se você se afastou por motivos médicos, você recebe o que ele chama de farol vermelho. E, automaticamente, você recebe o que ele chama de não permanência. Ou seja, você não pode mais ficar naquela escola. Você é mandado embora, né? Então, esses são um dos problemas. Um problema importante que a gente também está vivendo é a PL 1316 de 2025, né? Que está tramitando lá na Leste, que é justamente pegar todas essas atrocidades que a gente está conversando aqui e transformar em lei. Então, esse é um projeto, né, de destruição da educação pública que o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o secretário de Educação, Renato Feder, tem para todo o estado de São Paulo. Nós estamos falando de 5.272 escolas. Então, assim, uma coisa assim, muito, muito absurda, cara. Uma coisa terrível que vem acontecendo com os professores, com os estudantes e com a educação pública de uma forma geral. Olha, eu costumo não misturar a minha atividade parlamentar com o jornalismo, porque toda vez que se mistura o posicionamento político com o jornalismo, sempre termina muito mal, né? Então, eu procuro respeitar isso. Mas, nesse assunto ligado à educação, até por fazer parte da Comissão de Educação aqui do município, é intrinsecamente ligado à minha atividade como jornalista e como um dos membros de duas comissões ligadas à saúde, à educação, perdão, e que vive o dia a dia da educação, então eu preciso falar. O que eu percebo a nível do governo do estado, e eu tenho filho que estuda na escola do estado, né? Então eu não estou falando da boca para fora, estou falando porque eu acompanho isso. É que tudo que o governo do estado e essa caterva de gente que assumiu a educação do nosso estado tem feito, tem método. É precarizar a educação do estado. Tem método e fim. Sucatear a educação e simplesmente formar uma geração de gente sem pensamento crítico, sem mobilização. Não existe investimento no professor, não existe investimento na estrutura escolar, na alimentação de qualidade. O professor hoje é um ser que sofre fortes pressões psicológicas para conseguir um resultado sem nenhum apoio do Estado. E o que é mais vergonhoso, eu venho alertando a região da Baixada Santista, assim como eu tenho amigos que no interior alerta, é que os prefeitos da região estão trazendo esse modelo nefasto para a municipalidade. Nunca, como nos últimos 10 anos, o professor foi tão desrespeitado, a estrutura educacional tão desrespeitada e tão sucateada como nós estamos vendo agora. É de extrema importância que as pessoas coloquem a mão na consciência, pare com essa discussão rasa de direita e esquerda. Exatamente. E comece a pensar que que esses caras, essa raça de gente vagabunda, eles colocaram na cabeça que o professor é o inimigo. Veja, é o professor que vai passar mais tempo com o seu filho, cara. Não é possível que vocês vão continuar aceitando o que esses governantes, sem o mínimo de compromisso com o Estado e com a municipalidade, fazem com o ensino público. Nós estamos criando uma geração de jovens sem o mínimo de senso crítico, sem o mínimo de educação de base, de formação de base, porque esses caras estão brincando. É substituir os livros por PDF. Vai chegar o tablet que muitas vezes não chega. É retirada de aulas importantes da grade curricular, da formação do aluno. E todo mundo está vendo isso, aceitando. O Ministério Público
Deputados estaduais que a gente elege, que nessa hora era para estar para brigar, preferem entrar em discussão como que o cara ou a mulher, o homem ou a mulher vai fazer em quatro paredes. E enquanto isso, o nosso, claro, com as devidas exceções, é importante a gente destacar aqui, enquanto isso o nosso estudo de modo geral, o nosso ensino do Estado passando por esse sucateamento nefasto que a gente presencia, não é de hoje, há muitos anos, mas parece que agora atingiu níveis de crueldade, porque eles fazem questão de assumir que estão fazendo isso com gosto. Tem um cara que é o dono da Multilaser, que já é uma porcaria os produtos Multilaser, e como secretário é outra porcaria. Alguém precisa dizer isso, e essa é a verdade. Pode falar, sobrancelha nervosa. Kristen, e de novo reforçando os absurdos e as atrocidades que estão sendo feitas com os professores, a gente para refletir nessa fala do Ricardo, onde ele disse que os professores, quando adoecem, eles são marcados com uma tag vermelha que os desclassifica de permanecerem na escola, ou seja, o professor não pode adoecer com uma situação como essa que nós estamos enfrentando, que nunca antes houve um motim tão grande contra a classe trabalhadora mais importante do país e do mundo. Olha, é importante dizer que as pessoas brincam com as escolhas políticas delas e depois elas colhem os frutos, que é o sofrimento na ponta. Às vezes demora para acordar, mas o povo acorda. Cara que acha que vai continuar enganando, vai chegar o momento que o povo vai acordar. E eu não quero estar por perto para presenciar esse momento. Nós já vimos esse estado pegar fogo outras vezes e está caminhando para isso. Ô Ricardo, leve meus abraços aos professores neste momento de dificuldade. Sempre conte com o nosso apoio aqui, com a nossa luta, para que a gente possa fazer o enfrentamento do jeito que se deve. E mais uma informação, vai ter alguma mobilização nos próximos dias da greve? Como que tá isso? Obrigado, Kristen. Kristen. Pode falar. Você me permite... Sim. Era isso que eu ia dizer. Dia 9 de abril e 10 de abril nós estamos chamando a greve. Dia 9 é a greve, né? Dia 10 de abril a gente vai fazer um ato lá na Avenida Paulista, no vão do MASP, lá fazer uma assembleia para ver se a gente continua com a greve, porque a gente também tem esse problema de manter a greve, né? A gente tem esse problema de manter a greve, porque o que acontece com a greve? Os professores também são proibidos de fazer greve, mesmo sendo um direito constitucional, né? O Renato Feder, ele amarrou a coisa de tal forma que até para o professor faltar, né, para poder reivindicar o direito dele, ele corre o risco de ser mandado embora. E assim, uma última informação que também gostaria de te passar é que só esse começo de ano aqui, nós tivemos uma demissão em massa de professores, foram mais de 40 mil professores demitidos de uma única vez. Eu vi que você comentou que seu filho estuda em escola estadual, então se em algum momento vocês perceberem que na escola onde seu filho estuda ou em qualquer outra escola esteja faltando professores, é por conta dessa demissão em massa que vem acontecendo desde 2003, que desde o lado já soma para mais de 140 mil professores demitidos. Perfeito. Vamos continuar na luta. Um grande abraço, Ricardo. Obrigado pela participação e conte sempre conosco. Tamo junto. Obrigado, Cristo. Eu agradeço mais uma vez pelo espaço aí.